tarde, queridos. Vamos falar sobre controle das emoções? Oh, coisa difícil, meu Deus do céu, controlar a emoção. Quero trazer para vocês hoje um material do Dr. Augusto Cury, que ele vai falar que para nós controlarmos as emoções, nós precisamos começar gerenciando pensamentos. Como que eu vou gerenciar pensamento? Coisa bem difícil é essa, né? Porque o pensamento, ele surge de determinadas situações que nós estamos vivendo, de coisas que nós estamos vendo, de sensações internas que temos. É assim que forma um pensamento, de memórias registradas, né? Às vezes surge assim para você um pensamento num determinado momento que você pensa assim, por que eu estou pensando isso? De onde veio esse pensamento? Pode ter certeza que é alguma memória passada, alguma coisa que foi registrada, ou alguma coisa que você presenciou, ou no caso da gente que tem o Espírito de Deus, pode ser uma sensação, uma percepção do Espírito, porque ele fala conosco, ele fala aqui em nós, no nosso interior, né? Nosso homem interior, no nosso espírito. Então, todos esses movimentos e essas nuances são daí que vem, né, os pensamentos e as emoções. Então, o pensamento, ele é uma função, o Dr. Augusto Cury vai dizer que ele é uma função complexa da inteligência, né? A formação de pensamento, ela não é por um âmbito só, ela é multifocal, né? Tem os nossos sentidos, através daquilo que vemos, que percebemos, tem as sensações, né? Tem desejos, tem memórias, tudo isso que eu já falei, né? Então, como é que eu controlo um pensamento? Você questiona. Por que eu estou pensando isso? Eu tenho motivo para pensar desta forma, né? Eu tenho motivo para deixar que esse pensamento permaneça? E uma pergunta que eu faço muito, é importante fazê-la. Quando a pessoa tem uma crença fixa, uma ideia fixa, né, que não quer sair dali, eu pergunto sempre, o que de pior pode acontecer se isso que você está pensando ou que você pensa realmente ocorrer? Porque normalmente é só um pensamento. E o fato dela pensar sobre aquilo, né, principalmente os pensamentos obsessivos, não aconteceu nada. Pensamento fóbico é muito assim. Eu vou morrer. Mas que evidência você tem que vai morrer? Eu vou passar mal. Quantas vezes ao ter esse pensamento você passou mal, né? A não ser aquele do nível máximo de fobia, de pânico, de ansiedade alta, ok. Aí tem taquicardia, tem sudorese, pode ter até desmaio. Não estou falando desse caso. Mas normalmente é aquele pensamento recorrente, aquele pensamento que vem. Você tem que desafiar os seus pensamentos. Você tem que perguntar por quê, ou o que vai acontecer, ou por que eu estou pensando isso, né? Isso é uma forma de ajudar, né? Porque o pensamento, ele tem o poder de superdimensionar ou de diminuir os fatos, tá? Tem fato que ele é pequenininho, mas se você tem um pensamento catastrófico, um pensamento de medo, uma sensação fóbica, o seu pensamento vai aumentar aquela coisa drástica ali, né? Ou às vezes você tem, por exemplo, uma conquista, né, que foi significativa para a sua vida. Mas se você tem baixa estima, você vive com pensamentos que você não tem valor, né? Esse tipo de pensamento, ele vai o quê? Diminuir o lugar que você deve dar para aquela conquista que você teve. Então, o pensamento, ele tem o poder de fazer isso tudo, ou superdimensionar ou diminuir atitudes, né? Ou gesto. A dor, o sentimento, por exemplo, a dor, o sentimento do filho ou do marido, muitas vezes é diminuído por você. Às vezes a filha está dizendo, mãe, eu sinto assim. Ah, para de bobeira, menina. Não, o sentimento é da pessoa. E como eu falei em vídeos anteriores, nós estamos numa geração que não suporta a frustração. Então, muitas vezes, quando o filho ou o adolescente está dizendo que sente assim, é bom você escutar. E aí você começa a ouvir, questionar, porque isso ajuda ele a se abrir, a se expressar e ajuda ele com a sua colocação e com o seu acolhimento, ajuda ele a diminuir
aquele pensamento catastrófico que ele está superdimensionando. Entendeu? Olha como que é importante esse controle, essa escuta, essa coisa de ouvir, né? Então, às vezes, nós temos a tendência, né? O ser humano tem essa tendência ao egoísmo. Você diminui o sentimento do outro e superdimensiona o seu, né? Por isso que a gente, quando vai atender alguém, a gente nunca pode usar o nosso exemplo para dizer, ah, mas eu já passei coisa pior, né? Não. Você pode até contar história, às vezes a gente conta alguma história nossa para ilustrar, mas não para dizer que a dor do outro não é tão grande assim, porque você já passou coisa maior. Porque quem sente é o outro. E esse pensamento, e essa dor, e esse sentimento vem através de tudo isso, sensações, memórias que ele já teve, né, e tudo mais. O que não funciona quando você quer refutar um pensamento? Tentar de parar de pensar. Tentar parar de pensar. Você já tentou parar de pensar? Só o ato e o fato de você tentar parar de pensar já é mais um pensamento, incluído a tantos outros que você está tendo, né? O pensamento, ele é assim, ele flui o tempo inteiro, né? Tentar se distrair, tentar esquecer. Tenta esquecer uma ofensa, um pensamento que você está tendo sobre algo, alguém ou algo que fez com que você fosse ofendido, ou fosse maltratado, ou fosse diminuído por alguém. Tenta esquecer isso. Quanto mais você tenta, mais aquilo está na sua cabeça, né? E tentar mudar de ideia. Também você não vai conseguir. Então, o que eu vou fazer, Márcia? Como é que eu posso gerenciar pensamento, né? Usar a inteligência multifocal, que é o Dr. Augusto Cury vai falar disso, né? Ele vai falar o seguinte: para cada pensamento negativo, pensamento bom, ótimo, vamos deixá-los fluir, vamos deixá-los estarem na nossa mente, vamos deixá-los povoar a nossa mente. Mas a gente tem que tentar gerenciar pensamentos negativos, né? Porque ele vai nos levar a sensações ruins e a atitudes negativas também ruins, tá? Então, nós estamos falando aqui de gerenciar pensamentos negativos, porque tudo que é bom, a Bíblia vai dizer, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso não tem problema, isso não adoece, isso só traz satisfação para a sua alma. Bom, se eu parar agora e pensar, poxa, meu dia hoje rendeu, eu consegui fazer isso, né? Coisas bobas, por exemplo, consegui chamar o técnico para consertar a geladeira que estava estragada, o filtro de água, coisa boba, aconteceu tudo hoje aqui em casa, né? Vou ainda, depois daqui vou atender uma pessoa, isso tudo são pensamentos bons, são pensamentos que não estão me estressando, são pensamentos que não estão me trazendo coisa negativa. Então, esse relato mental e esse tipo de pensamento, ele é bom. E o Dr. Augusto Cury vai dizer que para cada pensamento negativo, para cada um pensamento negativo, você deve produzir 3 pensamentos saudáveis para combater ele, certo? Por exemplo, se eu fosse uma pessoa negativista, eu poderia estar usando essa rotina aqui da casa hoje que aconteceu para tudo dizer, ai, que coisa horrível, ai, eu ainda tenho que gravar, ai, eu ainda tenho que atender, ai, minha vida tá cansada. Não, eu não tô com esse sentimento. Graças a Deus que eu consegui chamar um técnico rápido, ele consertou rápido, né? Levou o outro filtro que estava estragado para consertar, vai voltar rápido, e eu estou conseguindo gravar, ainda vou atender uma pessoa, e até 7 horas eu já vou ter finalizado tudo. Isso é um pensamento que combate o estresse, combate o cansaço. Meu dia foi produtivo. Tem pessoa que num dia produtivo vai dizer, ai, não aguento mais, ai, que cansaço. Aí pronto, você já mudou. Seu cérebro já manda para o organismo, entende? Uma mensagem errada, uma mensagem trocada, uma mensagem negativa, isso vai começar a produzir em você cansaço. Quer ver uma coisa que eu procrastino a vida inteira? Não sei se você também. Relatório de início de ano, nota fiscal,
coisa para mandar para o contador. Eu vou procrastinando isso até o último dia que eu tenho para entregar. Esse ano eu falei, eu não vou fazer isso. Dia 2, eu vou dar uma faxina no meu consultório e vou fazer todo o relatório. Botei isso, foi segunda-feira. Gastei 3 horas faxinando meu consultório e gastei de 3 às 8 fazendo o relatório. Mas eu estou com o relatório pronto, de todas as entradas, de todos os valores, de todos os pacientes, de quem tem que sair, de quem encerrou a terapia, tudo pronto. E esse ano eu não vou ser boba não, já vou jogar no computador porque eu não tenho secretário e vou fazer. Isso me deu uma alegria, me deu um up, porque eu saí de uma coisa que eu procrastinava. Eu fazia, eu sempre fazia, mas todo mês para entregar relatório, para imposto de renda eu ficava, ainda não fiz o relatório, ainda não fiz para mandar para o contador. Essa coisa chata. Então esse ano eu sanei isso no segundo dia do ano, certo? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então, olha, eu já tinha falado, mas vou repetir, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Se você está com pensamentos negativos, pensamento ruim, comece a buscar na sua memória o que tem de bom na sua vida, o que acontece de bom, o que aconteceu de bom, o que você faz de bom, o que você produz de bom, como você é na relação com as outras pessoas. Isso vai te ajudar a bloquear pensamento negativo. Então, a Bíblia é maravilhosa, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Nós estamos convivendo com muita injustiça a nível nacional. Mas olha para quem está do teu lado. Olha para as pessoas que já passou na sua vida. Essas pessoas são injustas? Todas as pessoas foram injustas com você? Não, não. Você tem muito mais do teu lado pessoas justas com você. Então isso ajuda a gente a combater, a não deixar botar a gente para baixo quando a gente vê tanta injustiça a nível de nação, a nível de governo, né? Então isso é importante você colocar, isso que bloqueia esse tipo de pensamento. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, tem pessoa que se prende na má fama. Viu o que fulano fez? Viu o comportamento do outro? Esquece isso, esquece não, traga pessoas boas. Tem gente boa para você falar? Uau, viu o que fulano fez? Viu a ideia da fulana? Viu o que a outra fez? Uau, que maravilha! É isso que bloqueia. Seja isso, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Então, se você está com um nível de pensamento acelerado, se você está com um nível de ansiedade, se você está com pensamentos fóbicos, aí você precisa buscar ajuda, tá? Admita e busque ajuda. Muitas vezes o nosso corpo grita, né, com esses sintomas e nós não percebemos. Muitas vezes a gente só percebe quando já passou da hora, quando está num hospital. Não tenha medo de reconhecer, gente. É a melhor coisa que tem. Eu sou psicóloga. Eu fiz terapia há 4 anos. Se eu não sentasse no banco do paciente, eu não seria uma pessoa, uma boa psicóloga. É importante eu estar no banco do paciente. Entende? De vez em quando eu ainda troco ideia com uma colega. Entende? Isso é importante nós entendermos. Busque ajuda. Há uma história escrita sobre você. A Bíblia diz isso. Teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Na verdade, no livro de Deus, ele tem ali uma história maravilhosa para cada um de nós. Mas os percalços, a família, o que não tivemos, o que tivemos demais, né? Os traumas vão nos marcando e a nossa história fica manchada, fica feia muitas vezes, mas Deus quer restaurar isso. É muito bom ter saúde emocional, saúde mental. É muito bom aprender a controlar as emoções. Não agir no fenômeno bateu, levou. Não seja uma pessoa que não leva desaforo para casa, não. Pondere. Quem tem controle das emoções, você nunca responde uma pessoa um ataque no mesmo nível, de forma alguma, pelo contrário. Quando você ou se cala ou abaixa o tom de voz, você desmonta o agressor, entende? A Bíblia diz isso, resposta branda desvia o furor. Veio furioso, você vai na mesma intenção, a fúria do outro aumenta, porque ele está tomado por esse tipo de pensamento. Mas quando você abranda, você desvia, você afasta, passa do lado.
certo? Então, querido, faça isso. Controle seus pensamentos. Traga à memória tudo que é bom para você desativar esses pensamentos negativos. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, curta aí, dê um like, se inscreva no meu canal. Você estará ajudando nós a continuarmos